Meus queridos irmãos, Mateus capítulo de número 16, texto interessante a partir do versículo 5. Os discípulos estão conversando sobre si porque estão atravessando o mar com Jesus e não levaram consigo pães. Jesus observa aquela conversa entre eles e fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos pensam que o Senhor está falando aquilo porque esqueceram exatamente os pães. Mas Jesus está dizendo que não é exatamente o alimento em si, e sim a doutrina perigosa, a doutrina que mata, dos fariseus e dos saduceus. E por que Jesus usou essa palavra? Por que Jesus falou de fermento? Primeiro, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouco de má doutrina pode corromper uma vida inteira. E segundo, que como o tema que eles estavam trazendo ali, os discípulos, falava sobre alimento, falava sobre pão, e até mesmo sobre fermento, então Jesus fez essa inclusão, abordando esse tema, usando essa palavra fermento, exatamente para fortalecer, para facilitar o entendimento, para que eles pudessem não só entender, mas guardar aquela palavra, porque parecia ser um assunto que eles estavam tratando ali com muita delicadeza e com muito cuidado. Amém? E no próprio texto a palavra vai dizer que Jesus deixa claro que ele fez uma multiplicação de um milagre de pães e peixes, fez novamente uma multiplicação de milagre com pães e peixes, e que não era para os discípulos se preocuparem com aquilo, porque o próprio Senhor já tinha deixado bem claro que ele era poderoso para não deixar faltar. Contudo, o cuidado ali que Jesus estava expressando era exatamente com a doutrina perigosa. Jesus mostra o interesse ali sobre o ensino e não sobre o pão cotidiano, porque ele deixou provas claras de que tem poder para suprir. E esse texto me conduziu a Mateus capítulo 4, ou Lucas capítulo número 4, quando Satanás tenta Jesus dizendo, não só transforma essas pedras em pães, e Jesus responde, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nessa tentação eu percebo que Satanás foi muito mal sucedido, porque não era do interesse do Senhor Jesus tratar consigo alimentos. Não, o Senhor estava preocupado com a doutrina, com a palavra de Deus, com a missão e o ministério dele sobre a terra. Então, até mesmo nessa primeira tentação de Satanás, para tentar desfavorecer o ministério de Jesus, a gente vê que fica claro que foi uma ação já de pronto, sem sucesso, porque Jesus não tinha esse interesse de cavar para si alimento, mas sim, de deter para si alimento, mas sim de se envolver com a obra, com a palavra e com o ministério redentor sobre as nossas vidas. Amém? Ele tinha fome? Sim, mas o ministério dele era maior. Ele precisava se alimentar? Pelo tempo que estava no deserto, sim, mas a palavra de Deus, dele, para fluir sobre as nossas vidas, era muito mais importante do que qualquer um alimento que a gente possa tentar mensurar. Amém? Então, queridos, fica com essa palavra. O Senhor tem poder para fazer a sua despensa ficar fortalecida, abençoada, sem falta, mas o cuidado que nós devemos ter é exatamente com a doutrina. Vamos permanecer na doutrina sã, verdadeira, dedicada, valorosa, salvífica, que é a doutrina do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você com esse devocional. Graça e paz.